Fala pessoal do canal da Feotech, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de eletrificação. Dessa vez a gente está em Indaiatuba, na sede do Baidene Studio, onde o nosso Gol FTE vai receber uma transformação estética. E a gente vai aproveitar esse momento que ele está desmontado e mostrar para vocês como ele funciona, peça por peça. Bom, e eu, como mais acostumado no mundo da combustão, estou aqui com o Júlio, do nosso time de eletrificação, para desvendar o mistério de algumas dessas peças aqui, muitas delas que são um pouco diferentes, um pouco incomuns para o meu mundo. Mas tirando o fato do câmbio ser bem parecido com o que eu estou acostumado, né? Com o câmbiozinho do Gol, que é uma das primeiras peças, inclusive, a incomodar num carro preparado, né? Que quebra tudo aí dentro. Então, primeira pergunta, Júlio, o carro elétrico, ele precisa ter um câmbio? Por que a gente vai usar um câmbio nesse caso? A gente costuma ver muito, por exemplo, carros de montadoras elétricos não tem câmbio, né? Que dizem não tem câmbio nem automático e tal. Então, por que a gente tem um câmbio aqui, né? Então, tem alguns motivos. Normalmente, numa conversão, embora a gente possa fazer uma conversão sem câmbio, é muito mais simples o conceito de pensar em já usar tudo que está na suspensão, já usar todos os suportes do carro e simplesmente pensar na questão de adaptação do motor num câmbio já existente. Igual as adaptações, por exemplo, do motor AP num Fusca, num Chevette ou em qualquer outro tipo de carro, né? Exato, é o mesmo conceito, né? Então, a flange que tu comentaste, né, ela tem a furação que bate com a capa seca aqui. Então, com isso, a gente consegue montar e encaixar o motor no câmbio. Então, como isso é comum, como tu comentaste, né, o caso do AP no Chevette, AP no Fusca, Sim. Acaba sendo um processo mais tranquilo para se fazer numa oficina, já não é uma coisa tão estranha. Claro. A outra questão é que, dependendo do projeto, o motor pode ser um pouco mais forte, um pouco mais fraco, ou ele pode ter mais rotação ou menos rotação, e daí, dependendo do que a gente quer com o carro, uma única marcha, por exemplo, talvez não seja suficiente. Sim. Pode faltar ou força para arrancar, Entendi. ou velocidade final com aquela mesma marcha. Num carro de montadora, isso é planejado, a rotação do motor com a redução, com a velocidade final do carro. Numa conversão, às vezes a gente pode ou não ter um motor com a rotação que eu preciso para andar a 120 km por hora numa rodovia, Sim. ou se eu tenho velocidade para 120 km por hora, eu não consigo subir uma ladeira quando eu estou arrancando. Claro. E aí ter as marchas, nesse caso, acaba sendo uma alternativa para o dimensionamento do motor e dimensionamento do veículo. Claro. Tá, e aí o câmbio é exatamente igual ao câmbio do Gol? Pode ser. Por que eu digo pode ser? Porque depende do projeto. Então, se é um carro de passeio, por exemplo, e eu tenho um motor forte o suficiente para andar sempre numa mesma relação, eventualmente eu vou simplificar esse câmbio e vou deixar só a terceira marcha, por exemplo. Sim. Já se é um carro para uma pista, eu posso querer mudar ainda o câmbio e usar uma marcha com uma relação diferente e forjado, como é o caso do câmbio do Gol, né, que a gente fez ele forjado, com muitas marchas, para justamente explorar a força que ele vai ter, a resistência do câmbio, o que a gente vai ter de estresse na transmissão como um todo. Então, depende. Tem carros, é muito comum, por exemplo, em conversões de Fusca, que não precisa de uma grande velocidade e nem de uma grande potência, se reduzir o câmbio e deixar só duas marchas, por exemplo. Sim. Tu tira até a ré, né, porque o motor vira para o outro lado. Sim, ele pode girar ao contrário, tu acaba ficando com 4 ou 5 marchas para trás, né? Isso. Se for o caso. E mesmo assim, deixam só duas marchas, mas mantém o câmbio. Por quê? Pela facilidade mecânica de tu fazer a conversão. Claro, acoplamento nas rodas, tudo. Isso. Conversões mais sofisticadas, eventualmente se tira o câmbio, se faz direto um diferencial, uma coisa assim, ou só uma redução. Mas é muito comum se usar o câmbio para facilitar o trabalho, e como a nossa ideia é pesquisar o que o cliente vai fazer no dia a dia, mas o parceiro vai fazer na oficina dele, a gente quis fazer o processo como vai ser comumente realizado e aprender com ele. Sim. Falando em marcha atrás, né? Quem não viu um vídeo aí dos episódios anteriores do Anderson arrancando com o Gol de ré, ele arrancou em terceira, né? Exato. Então, exatamente. Ele estava em terceira, só que inverteu a rotação do motor. Então ele largou de ré com o carro em terceira. Porque o motor tem a mesma potência para frente ou para trás. Sim. Né? Não faz diferença. Independente do sentido de rotação. Isso. O que ele queria fazer ali era ter mais tração, jogar o peso em cima das rodas. E claro. A questão do câmbio é mais uma questão de opção do projeto. Sim. Né? Mas é muito normal, muito conhecido no mercado essa questão de desenvolver uma flange, acoplar. E isso facilita para muita gente. E a questão de ser forjado, por exemplo, que a gente está usando um câmbio forjado pelo Sapinho Câmbios. Precisa ser forjado porque ele é elétrico?
Não necessariamente. Até mesmo um motor forte como esse daqui, né? Esse é um motor que ele tem, a gente mediu assim, sem forçar muito, 35 kg de torque instantâneos. Esse conjunto ele pode dar tranquilamente mais de 200 HP. A gente, por exemplo, na Fueltech, a gente pode controlar a entrega desse torque e dessa potência de acordo com o que a transmissão e o câmbio suportam. Sim. Então, não necessariamente ele precisa ser forjado. Se eu estou buscando conforto, se eu estou buscando economia e vou ter curvas mais suaves de aceleração, eu não necessariamente preciso do câmbio forjado. Sim. Agora, se eu vou levar para a pista, botar ele numa pista com cola e arrancar de ré, aí é melhor ter um câmbio forjado. Sim, como a gente sabe, quando a gente conhece o nosso tipo de cliente, especialmente o Anderson, né? A gente sabe que os 35 kg de torque que a gente testou até hoje, ele queria querer a entrega instantânea. Isso, se é para quebrar, que quebre com a gente, entendeu? E a gente passe por isso e consiga dizer, até para o próprio Sapinho, para esse motor, para essa bateria, para esse inversor, um câmbio de tal característica suporta ou não suporta. Claro. Porque evita que isso depois o cliente descubra sozinho, né? A gente já passou por isso. Então o câmbio não precisa ser forjado, não precisa ser aquela barulheira do câmbio forjado que a gente vê nos carros preparados. Então ele pode ser um câmbio silencioso original? Pode, depende do projeto. Se é um projeto onde eu estou visando mais conforto e não estou pensando em dar aquela entrega instantânea de torque para a pista, por exemplo, eu posso usar um câmbio onde eu foque na relação de marcha que eu preciso e no ruído que eu preciso. Sim. Eventualmente até o câmbio original vai servir. Sim. Né? Agora, se eu preciso levar ele para a pista e arrancar, de repente eu vou precisar do câmbio forjado e daí o barulho é o menor dos problemas porque eu estou focado na performance. Claro, aí o cliente que está pensando em performance já espera que ele tenha um comportamento mais de... Talvez até goste, porque daí o ruído pode ser uma referência para ele de velocidade, alguma coisa assim que ele precise na pista. Né? E a embreagem, Júlio? Se aplica a mesma coisa, você falou que o câmbio pode ser original, mas e a embreagem? Pode usar a mesma embreagem que a gente usaria no motor a combustão? Essa embreagem é uma embreagem padrão da Ceramic Power para motor AP. A diferença é que a gente tirou a cremalheira, né, porque não tem a necessidade mais do motor de arranque. Claro, também não vai ter motor de arranque aqui. Isso, e aí a gente reduz o peso dela. Mas é uma embreagem padrão da Ceramic Power, pastilhada de cerâmica, e aguenta o torque e a potência desse motor aqui sem problemas. Mas a gente poderia usar uma embreagem original? Poderia, esse motor ele já tem um torque um pouco mais alto, então tu corre um risco de repente ela patinar. Sim. Né? E aí para aprender, o que a gente fez nesse carro especificamente? Na saída do eixo do motor elétrico, a gente fez um acoplamento que encaixa nesse eixo e a face dele, digamos assim, ela imita a ponta do virabrequim do AP. Então ela tem a mesma furação, o mesmo formato. Sim. Então qualquer embreagem de AP, na verdade, vai poder ser instalada nesse acoplamento. Sim. E aí ele pode usar uma embreagem padrão qualquer de AP. Então você colocou um volante de AP e uma embreagem de AP. Exatamente. Então é o mesmo caso de um motor preparado. Então a gente esse motor, querendo ou não, tem mais torque do que o motor original, né? E aí a embreagem é quem vai chorar nessa equação aqui, se a gente usar o original. E quiser, claro, um motor com mais torque do que o original. Porque a gente poderia usar um motor mais fraco também e não precisaria... Poderia. Por exemplo, o motor do Fusca não precisa mais do que a embreagem original, do ponto de vista do torque que ele entrega. Então, se a gente for fazer uma outra conversão que não seja de potência, né, pode ser uma embreagem mais simples. Nesse caso específico, a gente, como tem um câmbio forjado, tem um motor mais potente, a gente acabou optando pela de cerâmica. Tá, e falando em potência e torque, né, desse motor especificamente, como é que a gente compara isso aqui com um motor a combustão? Tá legal. Esse motor é um motor que a gente já mediu nele 200 HP, né, o conjunto motor, inversor e bateria, e cerca de 35 kg de torque. Tá? Então, a potência a gente compara com 200 HP são 200 HP, seja no motor elétrico, seja no motor a combustão. A diferença é que as faixas de entrega de rotação são diferentes. Sim. Então eu entrego 200 HP em 4.700 giros, quando normalmente no motor a combustão eu vou entregar em 6.000, 6.500 giros. Sim. Né? Então isso muda a dinâmica do carro, mas basicamente os números deles são 200 HP, 35 kg de torque. Sim, então a gente vai comparar com um AP turbinho padaria, o kit turbo padaria num AP original, digamos. Em torno disso a gente conseguiria no motor talvez um pouco mais. Talvez com a mesma coisa, com o mesmo número de torque, mas com entrega diferente, né? Que a gente entrega desde a primeira rotação
a gente entrega os 35 kg de torque. Isso, e essa dinâmica, essa diferença de dinâmica é o que faz com que tu, por exemplo, quando dirigiu o Fusca, disse, não parece que tem 66 HPs, Sim. né, que é o número oficial do Fusca. É justamente por essa entrega instantânea. Claro. Então, não se a gente compara por potência, talvez o número 200 HPs pode parecer baixo, mas a entrega instantânea dá uma sensação de condução bem diferente. Claro, de um motor maior, digamos assim. Motores nessa faixa de potência que a gente está trabalhando aqui, mesmo sendo extremamente eficientes, eles acabam dissipando um pouco de calor, eles esquentam. Então a gente precisa de alguma maneira de resfriar eles. Sim. Esse motor, assim como o do Fusca, ele é refrigerado a água, ele e o inversor, para que eles possam entregar essa potência e mesmo assim manter uma temperatura boa de trabalho para eles, que é na faixa dos 50 graus. Sim. E com isso o nosso Golzinho mantém o radiador dele. Sim, mantém o circuito. Tem que ter uma bomba d'água elétrica, por exemplo. Isso, essa é a bomba d'água que a gente usa no Gol. A gente optou por usar o mesmo radiador, por uma questão de, já que o radiador está no carro, né, já tem todos os suportes e tudo mais, e ele tem uma condição de refrigeração compatível com o que a gente precisa, facilita o projeto. Claro. Só que como o motor não tem a bomba de água mecânica que a gente costuma ver no AP, Sim. a gente usa essa é uma bomba d'água da própria Volkswagen, que é uma bomba auxiliar que eles usam de refrigeração em alguns carros mais novos. E a gente usa ela, controlada pela FT. A FT lê a temperatura do motor e decide se precisa ligar a bomba. Sim. E aí circular água. Se circular ou ligar o ventilador do radiador, inclusive. Exato. Então a gente tem 2 estágios dentro da FT, a gente pode dizer, até determinada temperatura eu quero ligar a bomba e temperatura mais alta eu vou ligar o ventilador. Tá. E aí a gente começa a falar um pouco do porquê que uma VCU ajuda num processo de conversão. Sim, integra essas partes todas. Se não tiver uma VCU controlando isso, eu vou ter que pensar e fazer circuitos para fazer cada uma dessas funções. Sim, tu vai ter que ler a temperatura do motor, temperatura do inversor e, em alguns casos, da bateria, quando ela for refrigerada, a água, por exemplo. Também, exato. Bom, tu falou antes da potência do torque, tu falou num conjunto, né? Tu falou no conjunto bateria, no conjunto inversor e no conjunto motor. Isso. Serem desenhados para que todos tenham o máximo da sua performance, do seu desempenho. Sim. Né? E uma analogia que a gente costuma fazer, que é muito comum de fazer na elétrica, é a analogia com caixa d'água. Né? Então, isso é bem comum, realmente. Vamos imaginar, por exemplo, que a nossa bateria é uma caixa d'água. E lá na ponta, que seria o motor, seja a mangueira, que o usuário vai lá molhar o jardim. Sim. Então, o tamanho, a quantidade de água da caixa d'água vai dizer por quanto tempo eu consigo molhar a planta. Claro, maior a caixa d'água. Quanto maior a caixa d'água, mais tempo eu vou conseguir, mais água eu vou conseguir botar no jardim, na grama, enfim. Sim. Essa analogia é em relação à quantidade de energia que a bateria consegue. Claro. E isso vai dar o alcance do carro. Sim. Quantos quilômetros eu consigo andar com ele. Certo. Tá? Só que ao mesmo tempo, na caixa d'água, se eu tiver uma tubulação muito fina, eu continuo tendo a mesma quantidade de água para molhar o gramado, mas vai demorar mais, porque eu tenho uma tubulação muito fina indo lá para a torneira. A torneira em si é onde o usuário regula o quanto ele quer de água. Sim. Né? Se ele quer mais forte ou mais fraco, e enfim por diante. Esse é o papel do inversor. Entendi. E quando a gente fala que eles precisam ser dimensionados em conjunto, é porque não adianta eu, de repente, ter uma caixa d'água muito grande, com uma tubulação bem dimensionada que saia bastante água da caixa d'água, Claro. mas a torneira ser pequenininha. Porque Sim. igual eu não vou conseguir botar a quantidade de água que eu quero programado. Sim. E aí que eu dimensiono o inversor, a potência do inversor, em função não só da capacidade em litros da caixa d'água, né, que são a energia da bateria, mas na capacidade de descarga que ele tem. Que a gente quer entregar, digamos, de Isso. acordo com o motor. Isso, que é a tubulação. Sim. Né? Então, eu dimensiono o inversor em função da capacidade de descarga da bateria, assim como eu dimensiono daqui a pouco a minha torneira com a tubulação da caixa d'água. A gente já tem a mangueira para levar no jardim, que é aquilo que o usuário está usando na ponta, Sim. que nesse exemplo seria mais ou menos o motor. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ter uma tubulação muito grande levando a água até a torneira, uma torneira potente, mas uma mangueira fininha, que igual vai chegar pouca água na grama. Claro. Isso seria o motor. Eu vou dimensionar o motor, eu vou dimensionar a mangueira
com a quantidade de água que eu efetivamente quero jogar para fora. Sim. Então, por isso que eles são todos... É um conjunto. É um conjunto que a gente precisa pensar de uma maneira integrada. Tá. Por exemplo, falando em tubulação várias vezes, a gente pode dizer que esses cabos aqui são a nossa tubulação. Perfeito, ótimo exemplo. E esses aqui do lado também. Isso. Esse daqui é a tubulação que liga na torneira, digamos assim. Inversor. Que é o inversor. Né? E aqueles cabos ali são os cabos que ligam o inversor na bateria. E são eles que levam a energia. Se eles forem subdimensionados, eles vão esquentar, eu vou ter que tirar menos potência da bateria. É perfeito o teu exemplo, esses cabos são a tubulação. Sim, e esses cabos são vedados para que não vaze água. Também, né? Essa tubulação. Por que a gente usa esse tipo de conector, né? Esses conectores específicos para automotivo? Primeiro, a gente não quer que vaze água, ou seja, que escape energia para fora. Claro. Porque isso vira um risco. Sim. Né? Ao mesmo tempo, com o trocadilho da água, a gente não quer que entre água para dentro. Entre água no cabo, claro. Né? Então, são conectores vedados e tudo mais que nos permitem ter a segurança de que se o carro toma chuva, passa numa poça d'água, até um alagamento, vamos dizer. Exatamente. Não vai entrar água para dentro da bateria ou água para dentro do inversor. Sim. Então tu falou em caixa d'água, né? Essa aqui é a nossa caixa d'água, nossa bateria. De quantos litros que é a nossa caixa d'água? Então, quando a gente fala de caixa d'água, os litros a gente mede em quilowatts-hora. Sim. E essa bateria, ela tem, arredondando, 28 kWh. A diferença dela, quando a gente projetou, é que a gente sabia o quão potente seria a nossa torneira. Claro. Então, mesmo sendo uma bateria de 28 kWh, ela consegue entregar os 200 HPs. Né? Isso é a potência de descarga dela. Ela tem a potência de entregar 180 kW de potência, mesmo sendo uma bateria de 28 kWh. Ela descarrega muito rápido a água que ela tem dentro. Sim. Como ela não tem muita água, se a gente usa ela nesse regime, ela descarrega bem rápido. Sim. Eu preciso descarregar rápido? É a mesma ideia da torneira. Se eu abro um pouco a torneira, mesmo sendo uma torneira muito potente, eu consigo, se eu preciso de pouca água, né? No caso eu estou andando devagarinho, Sim. os 28 kWh vão conseguir me levar numa distância. Sim. Agora, se eu abro toda a torneira... Sim, mesma coisa que a gente botar um Opala com um tanque de Corsa, por exemplo. Vai descarregar rápido. Isso, mas daqui a pouco o que precisa para o projeto é isso. Eu preciso de um tanque leve, eu só preciso de umas bombas de combustível muito potentes para o motor do Opala. Sim. Ele vai andar 50 km, mas se é isso que ele precisa, é exatamente essa analogia. Bom, a gente falou então do principal que a gente precisa fazer o carro andar. Bateria, o inversor e o motor. O que a gente tem mais? Eu tô vendo que tem mais peças nesse canto aqui que a gente não falou. O que elas fazem? Vamos começar a aproveitar que a gente está falando da energia, né, do fluxo de energia entre a bateria e o inversor. Entre eles a gente tem uma peça aqui, comumente se chama de Power Distribution Unit, ou unidade de distribuição de potência. Sim. Essa caixa aqui, ela tem as entradas de energia que vem da bateria e as saídas que alimentam o inversor e todos os componentes que precisam consumir energia da bateria. Sim. Então, para a gente não ficar emendando fio, até porque são cabos grossos, como a gente viu antes. Sim, tem que ser isolado, inclusive, de água, né? E precisa proteger de água, precisa ter uma maneira fácil de conectar e desconectar os cabos. E, além disso, ela tem a função de garantir que toda vez que a gente vai ligar o inversor ou que a gente vai ligar um dos componentes, eles sejam feitos com segurança, sejam feitos na ordem correta e assim por diante. Sim. Então aqui dentro a gente tem, por exemplo, relés ou contatoras de potência que abrem ou fecham o circuito da bateria para garantir que eles estão operando de maneira segura. Sim. Né? E aí, em vez de precisar, de repente, eu mesmo fazer a minha caixinha com uma contatora, um relé, um terminal de um tipo, terminal de outro, a gente usa essa caixa toda pronta, que é muito mais fácil de montar, desmontar e manter as conexões em segurança. Claro. Perfeito. E aí tu falou do compressor do ar-condicionado. Aquele ali é o compressor do ar-condicionado. Aquele é o compressor do ar-condicionado. A gente tinha comentado em outros momentos, né, que o compressor de ar-condicionado do Gol é elétrico. Ele não liga no eixo do motor, até porque se a gente observa o motor, ele não tem eixo do outro lado, não teria onde ligar. Uma polia, né? Uma polia, exatamente. E também o motor elétrico para, então a gente precisa manter ele funcionando mesmo quando o carro está parado. Sim. Então o compressor é elétrico, né? Ele é ligado direto naquela caixinha que a gente acabou de ver e a FT controla qual é a rotação que a gente quer que o compressor funcione. Sim. Fora isso, ele é igual um compressor de ar-condicionado normal. Sim, o resto do circuito a gente vai ter, evaporador, tudo igual. Exatamente. Tá.
Aí, essas outras duas caixinhas aqui, que parecem os módulos de som, uma delas é o carregador. Uma delas, que é essa daqui, é o equivalente ao alternador do carro. Então ele recebe, sempre que a gente vê esses conectores em laranja, significa que é alta potência. Então é uma maneira fácil de quem está trabalhando no carro, ou uma equipe de resgate, por exemplo, num caso de acidente, identificar em que partes do carro eles podem ou não tocar, porque pode ter uma potência maior que pode machucar. Sim. Então, na parte laranja entram os 400 volts, que o Gol trabalha entre 300 e 400 volts. Sim. Né? E sai, por esses outros cabos, os 12 volts. Sim. Então, ele faz, às vezes, do alternador. Ele mantém o sistema de 12 volts funcionando, sendo alimentado pela bateria principal. Claro. Como nesse caso, ele suporta até 100 amperes nos 12 volts, então ele tem uma refrigeração adicional aqui. E também ele é controlado pela FT, é a FT que decide quando é que liga e desliga o nosso alternador aqui. Então essa caixinha carrega a bateria 12 volts do carro padrão e alimenta o resto do circuito do carro, por exemplo, lâmpadas, painel, qualquer outro acessório 12 volts que a gente tem hoje em dia num carro a combustão. Exato. E no caso do Gol a gente tem a direção elétrica, então essa potência, essa corrente maior, né, de 100 amperes, é porque a gente tem alguns itens de 12 volts que consomem realmente uma corrente maior. Claro. Né? E o outro módulo de som que tu comentou, a outra caixinha. Essa outra caixinha, sim, é um outro daqueles itens que é conectado naquela caixa de distribuição, que é o nosso carregador. Sim. Então, só relembrando, essas estações de carga que a gente tem na rua, eles não são carregadores, eles são só uma tomada um pouco especial. Sim. O carregador mesmo está dentro do carro. Então, é esse aparelho que pega a energia alternada que vem da tomada, de uma tomada comum, e transforma em corrente contínua que vai alimentar as baterias. A nossa caixa d'água aqui. A nossa caixa d'água. Ela que enche a caixa d'água. Digamos assim, numa casa mais antiga, tinha umas bombas que enchiam a caixa d'água. Sim, o compressor do poço. O poço. Essa seria a nossa bomba. Sim. E ela é dimensionada de acordo com o projeto. Então, quanto maior essa peça, mais rápido o carro carrega. Perfeito. Né? Mas se eu tenho um carro que eu não preciso carregar rápido, eu posso ter um carregador menor dentro do carro, por exemplo. Sim. Né? Isso não afeta a carga rápida. Carga rápida é uma outra discussão. Isso é a carga simples que a gente faz nos shopping centers ou quando a gente está com o carro em casa, por exemplo. Claro. E aí tu falou de como é que a gente carrega. Ali eu tô vendo que tem uma tomada, que deve ser a tomada que a gente conecta ao carregador quando chega num shopping, por exemplo. Isso é o plug, né? Esse plug ele conversa com a BMS, leva a energia, esses pinos aí vão ligados no carregador e ele leva a energia para o carregador que vai converter para corrente contínua e carregar a bateria. Além disso, uma outra peça interessante é a bomba de vácuo. Essa aqui, inclusive, é uma bomba de vácuo da Volkswagen, né, para compensar, para gerar vácuo no sistema de servo-freio. Servo-freio, hidrovácuo. Isso. Por quê? Porque a gente não tem mais motor. Para gerar o vácuo, claro. Porque na verdade o servo-freio é um reservatório de vácuo. Isso, Como o motor não gera, a gente tem que ter alguma outra coisa para gerar. A gente usa essa própria bomba da Volkswagen e a FT controla. Tem um sensor de vácuo, provavelmente, no nosso servo-freio. Não precisa, porque a própria FT já tem um sensor. A gente usa o MAP da traseira da FT. Exatamente. Perfeito. No caso do Gol, como ele não é um híbrido e a gente não precisa dessa entrada de MAP para controlar nada do motor a combustão, a gente pode usar ela para monitorar o sistema de freio e decidir quando acionar essa bomba. Sim, uma malha fechada, mais uma função da VCU. Mais uma função da VCU, né? E todos esses componentes, de uma maneira ou outra, eles precisam de alguém para controlar, para conversar com eles. Né? Então, o inversor ele precisa de alguém para dar o comando de quanto ele tem que, o quanto ele tem que abrir a torneira, o quanto ele tem que entregar de potência. Né? O carregador, o DC-DC, essa caixa de comando, digamos assim, essa caixa a PDU, por mais simples que ela seja, ela precisa saber quando é que ela fecha os relés ou quando é que ela não fecha os relés. Sim. Né? A BMS que a gente não comentou, a BMS não está entre as peças porque ela está dentro do pack. Da caixa d'água. Né? Ela está dentro da caixa d'água aqui. Todos esses itens, eles precisam de alguém conversando com eles para dizer o que vai acontecer, o que tem que acontecer, se eu tenho que ligar ou não o carregador, se eu tenho que ligar ou não a bomba d'água. Claro. Né? E quem faz isso no nosso caso é a FT. O Gol usa uma FT 550, né? Podia ser uma 450, podia ser
uma 600. Aqui é a mangueirinha Que vai ligado no servo-freio. que vai ligada no servo-freio. E a FT que controla, de certa maneira, todos esses componentes, né? É ela que, por exemplo, diz para o inversor que tem energia suficiente para que o inversor possa entregar toda a potência para o motor. Claro. É ela que informa o usuário qual é a condição do carro. Sim. Né? Enfim, tem uma série de automações e controles que a FT faz dentro desse carro que, se não fosse a FT, teriam que ser todas implementadas ou por chaves de painel ou por circuitos específicos que têm que ser criados e coisas do tipo. Então, quando falou que é a FT que controla todos eles, a gente tem um chicote elétrico como motor a combustão. Isso, continua um chicote, porque eu preciso controlar relés, preciso controlar uma série de coisas. E a gente construiu um chicote aqui para o Gol, que conecta na FT e depois controla todos esses componentes, seja via rede CAN, seja via acionamento por relé, seja via acionamento por sinal. Via as entradas e saídas ou via rede CAN, que muitos deles conversam com FT. Exatamente. Inclusive a bateria. Isso, o manda BMS, informações. o inversor, por exemplo, são praticamente somente rede CAN. Tá, então além do chicote, a gente tem também o switch panel que eu vi aqui. A gente tem nosso painel de botões da Fiotec. A gente usa isso aqui para quê? Usa isso para comandar o carro, pode N funções, pode usar para um frente ré, que nem a gente viu no C3, ou pode usar para mudar o mapa, enfim. Aí é do gosto do botões usuário. convencionais. Botões convencionais. Para finalizar, Júlio, fala um pouco do que a gente tem de números desse carro. O que esse conjunto consegue entregar, Exatamente. né? Então, claro que são números preliminares, mas a gente sabe que o pessoal está bem curioso, então a gente falou lá no vídeo do Velopark que ele tinha feito de 0 a 100 em 8,3 segundos, mais ou menos. Sim. Que a gente sabe que vai baixar, a gente estava com problema de tração e tudo mais. Mas esse veículo, ele já foi, a gente já mediu ele acima de 200 km por hora. A gente sabe que ele vai ter tranquilidade para atingir números como esses. E o alcance depende de quão rápido ou quão devagar a gente abre a torneira, como a gente falou. Claro. Né? Mas é um carro que deve dar, numa direção normal, em estrada, alguma coisa entre 150 e 200 km. Né? A gente está ainda otimizando algumas das coisas para tentar tirar o máximo de alcance do carro. Sim, com essa caixa d'água, que não impede a gente adicionar outras caixas d'água no carro para fazer mais alcance, por exemplo. Exatamente. Pode ser que alguém para performance queira uma caixa d'água menor ainda e mais leve. E alguém que queira ter o carro para passear no final de semana prefira uma caixa d'água diferente, que não dê o resultado da arrancada, mas dê 250, 300 km de autonomia, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da nossa série sobre eletrificação, onde a gente tentou desvendar os mistérios sobre vários componentes aqui que equipam o nosso Gol FTE. A gente tentou responder as perguntas que vocês mandaram para a gente nos comentários, então deixa o teu comentário e a gente continua muito interessado em ver a opinião de você sobre esse carro. É isso, se gostou do vídeo, deixa o teu like e te inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai liberar da saga do Gol FTE. E tem muita coisa para rolar aqui no By Dennis Studio. Um abraço e até a próxima.